Bob Esponja é uma série cheia de mistérios misteriosos. Caso não tenha notado pela enorme quantidade de vídeos que fizemos dessa série, ela é basicamente uma mina de ouro para coisas estranhas e detalhes ocultos. Após tantos vídeos, era inevitável acharmos mistérios curtos que, mesmo interessantes, eram breves demais para ganhar um vídeo próprio. Espero que aproveitem esta breve viagem por detalhes obscuros e esquecidos da série. Uma viagem por vários mistérios misteriosos de Bob Esponja que até hoje não tem resposta, ou talvez tenham. Então, pegue algo para comer, fique confortável e prepare-se para presenciar 3 mistérios misteriosos de Bob Esponja. Número 1. Seu siriguejo é o responsável direto pelo declínio mental de Bob Esponja. Acho que todos já notaram como o desenho faz ainda menos sentido hoje. Afinal, é sobre uma esponja viva vivendo aventuras no fundo do mar com um amigo meio lerdo. Nunca foi o programa mais realista do mundo, mas há uma diferença clara na inteligência e maturidade dos personagens da terceira temporada em diante. Em particular, Bob Esponja era muito mais decidido, capaz de negociar e convencer as pessoas com argumentos sólidos, e até conseguia analisar criticamente as situações em que se encontrava, como vimos no episódio Cascarudolândia da terceira temporada. Apesar de agir como uma criança empolgada com o parquinho que estavam criando, no momento em que seu siriguejo revela que tudo é um golpe, Bob Esponja percebe imediatamente. Bob confronta seu siriguejo sobre seus exagerados planos de enriquecer. Seu siriguejo ri e admite que só se importa com o dinheiro dos pais das crianças. Esse episódio é importante porque mostra a dinâmica desses dois no início da série. Claro, Bob Esponja idolatrava o Siri Cascudo e queria trabalhar lá com toda a sua alma. Ele era mais otimista com o emprego dos sonhos do que alguém que deixava o chefe fazer o que quisesse sem nem perceber, como nas temporadas mais recentes. No filme, fica claro que suas ambições vão além de ficar atrás de uma chapa. É destacado que ele quer ser gerente do próprio restaurante um dia. Esse ponto nunca mais foi mencionado. Isso coincide diretamente com o fim da Era de Ouro de Bob Esponja, a 4ª temporada, onde as tramas começam a ficar mais ridículas, os personagens mais tolos. Todos os personagens iniciam sua inevitável piora. Mas, e se eu dissesse que isso não foi entediante ou abrupto? Na verdade, podemos explicar usando o primeiro episódio da temporada. Tema um hambúrguer de Siri. Além de ser o primeiro episódio da 4ª temporada, também corresponde a um dos planos mais atrozes de Plankton para conseguir a fórmula secreta usando guerra psicológica. Ao abrir o restaurante 23 horas por dia, seu siriguejo vê desperdício ao fechar a noite e obriga Bob Esponja e Lula Molusco a trabalharem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse era exatamente o plano de Plankton, que quer quebrar Bob Esponja ao fazer com que ele seja sobrecarregado, para que acabe cedendo e assim fique mais fácil simplesmente contar a fórmula secreta para ele. Acho que nem ele imaginava quanto tempo seu siriguejo faria Bob Esponja trabalhar. 43 dias seguidos, esse foi o tempo que levou para cumprir o enorme pedido que Plankton deixou. E é aqui que Bob Esponja adquire um enorme trauma psicológico na tela. E não só isso, como também são necessários apenas 3 dias de exploração laboral sem dormir no mundo real para começar a apresentar danos cognitivos severos e até mesmo correr risco de morte. O que é um diagnóstico muito alinhado com as alucinações que Bob Esponja sofre no episódio. Somando a isso, o resto do plano envolvia Plankton colocando ele dentro do balde de isca, onde ele faria uma sessão de psicologia ruim para curá-lo. E embora o desenho diga que isso se resolveu rápido com hipnose, a verdade é que curar isso não funciona assim. Quando Bob Esponja retorna, está mais submisso, aceitando as desculpas do Sr. Siriguejo ao reduzir o funcionamento de 24 para 23 horas demonstrando isso. Com uma ação pequena, mas quase impensável há uma temporada, mostra que o dano não foi realmente consertado. Isso nos indica que o trauma e sua subsequente fobia foram apenas suprimidos, mas não curados, fazendo com que Bob Esponja experimente uma regressão a uma versão mais infantil de si mesmo. Para lidar com esse trauma com os hambúrgueres de Siri, ele ainda não conseguiu identificar isso conscientemente. Isso faz com que ele se dedique ainda mais ao trabalho para não decepcionar ninguém. O que nos leva à explicação de tudo isso? Esses traumas e danos neurológicos parecem resultar do esforço excessivo, longas jornadas e da pressão de ser o único cozinheiro em um restaurante tão popular. Causaram a ele um declínio cognitivo que, com o tempo, o deixa diretamente mais burro. Isso explicaria por que, quanto mais a série avança, pior ele parece ficar.
Digo, é uma grande coincidência que essas ações comecem justamente depois de vermos que ele foi sobrecarregado e destruído mental e fisicamente, em um nível que a série jamais replicava. Portanto, seja direta ou indiretamente, é a ganância do seu siriguejo que está arruinando seu cozinheiro estrela. E ele não vai se importar enquanto continuar dando dinheiro pra ele. Número 2. Plankton sempre falha de propósito. Sheldon J. Plankton é um personagem incrivelmente interessante. Apesar de ser um dos seres mais inteligentes do fundo do mar, capaz de criar tecnologia impressionante, ele parece estar inevitavelmente destinado ao fracasso. E com coisas muito evitáveis, ironicamente. Isso é estranho, porque aparentemente Plankton se encarrega de corroborar e simular cada uma de suas ideias com Karen, que cria simulações detalhadas de tudo o que pode dar errado, comentando pra ele que seus planos geralmente têm 99% de chance de funcionar. Por que eles sempre falham? Bem, uma ideia interessante é que a fórmula secreta não é seu verdadeiro objetivo. Claro, ele faz de tudo por ela em todo o episódio. Mas, como qualquer cientista do mal, o objetivo dele é dominar o mundo. Digo, mesmo quando ele está com um hambúrguer de siri na mão e absolutamente nada parece estar dando errado, ele mesmo se sabota, como se esse não fosse o verdadeiro objetivo. Mesmo quando ele é capturado, pouco ou nada parece importar para ele, não só porque ele mesmo parece escapar da prisão com seus próprios métodos. Mas bem, quão ruim pode ser a condenação por ter roubado um hambúrguer? Mesmo que ele seja pego, sua prisão nunca é por algo realmente grave. Pode ser que a fórmula seja na verdade uma desculpa para algo mais diabólico. Testar suas invenções antes de ver qual delas é a melhor opção para seu plano mestre. E que melhor forma do que usá-las contra seu amigo de infância, a quem invejou por tanto tempo? Basta ver que a maioria dos seus planos inclui algum tipo de engano, desde usar a Sandy como um traje de pele para ver se poderia se passar por outra pessoa, até usar uma réplica robótica do Sr. Siriguejo, possível protótipo da ideia anterior, ou um gás que transforma todos em bebês. Como se tudo isso fosse um workshop de guerra psicológica para entender como dominar ou manipular uma pessoa através dos seus medos. E bem, por que essa última parte deveria ser importante? Pois se decidirmos considerar o filme como o ponto final da série, algo que literalmente aconteceu antes da Nickelodeon continuar com Bob Esponja, além dos planos do seu criador. Então seria apresentada uma ideia que muda completamente como vemos o Plankton, pois o plano Z na verdade consistiria no ponto final de todos os seus planos ao longo da série, usando suas habilidades de roubo e engano para pegar a coroa e seu conhecimento sobre o Sr. Siriguejo para incriminá-lo. E usando finalmente a fórmula do hambúrguer de siri como isca para atrair as pessoas. Enquanto, com o conhecimento de manipulação psicológica junto com a replicação e transplante de cérebros vivos em corpos robóticos que ele vem testando há anos. Agora ele pode ter o que sempre quis, seu próprio exército de escravos. Assim, Plankton deixa de ser um idiota para virar um gênio do mal, aproveitando cada situação para refinar um plano diabólico que quase deu certo, eliminando sistematicamente todas as variáveis que poderiam tê-lo impedido. Só perdeu porque, bem, acho que ninguém esperaria que o poder da música e um solo de guitarra incrível fossem suficientes para deter anos de planejamento cuidadoso. Então, da próxima vez que você ligar a TV e vir um plano ridículo demais para funcionar, só lembre que Plankton já sabe disso. Mas ele está neutralizando absolutamente todas as variáveis possíveis para que o plano Z seja completamente infalível. Número 3. O assassino da fenda do biquíni. Os incidentais são um dos aspectos mais importantes e ignorados do programa. Todos os peixes que vemos ao fundo foram criados com muito carinho. Eles têm histórias, nomes e personalidades únicas. Aos poucos revelam a vida peculiar dos habitantes da fenda do biquíni, junto com seus fetiches, crimes e todo tipo de esquisitices que o desenho não parece querer explicar diretamente. E poucos têm um segredo tão sombrio quanto o sexto incidental, ou Tom, como ele é normalmente conhecido. Você provavelmente o conhece como o peixe que teve um surto psicótico por chocolate e é um personagem volátil, como no episódio do Dia da Mentira. Ele reage exageradamente a uma brincadeira inocente do Bob Esponja, ameaçando-o fisicamente, só se acalmando após explicarem o ocorrido. O curioso é que Tom o acusa diretamente de ter feito algo com sua bebida, com uma clara paranoia de que Bob Esponja possa ser um criminoso perigoso. Em outra aparição, ele mente dizendo que alguém envenenou a água, queimou plantações e trouxe praga às casas, embora digam que é mentira. Ele se justifica. Vamos esperar que isso aconteça. Por esse lado, Tom se encaixa como um homem paranoico que acredita que alguém ou algo quer lhe fazer mal.
Seja o universo ou uma pessoa específica, sua resposta a esses pressentimentos quase sempre é a violência. Inclusive, vendo sob essa nova perspectiva sua aparição no episódio do chocolate. Quando ele os alcança, é difícil não enxergar isso como um discurso muito mais sombrio. Após mostrar as tendências violentas desse peixe, o programa destaca 2 detalhes que provam que não devemos confiar nele. No programa, vimos que ele não consegue manter emprego fixo, passando por cargos como chefe, trabalhando em escritório e até indo para a prisão. Portanto, parece que pelo menos ele teve que cometer algum tipo de crime. Essas inconsistências também aparecem nos relacionamentos dele. Afinal, ele tem 3 esposas, filhos diferentes e até mesmo teve alguns encontros desconhecidos que nunca são explicados. Mas o detalhe mais importante que nos mostra que se trata de um homem fugitivo é que, apesar de ser um dos poucos personagens com um nome fixo, na 4ª temporada ele faz uma de suas breves aparições com um novo corte de cabelo e um novo nome. Agora ele se chama John. Em um episódio, ele surge com outra cor, provavelmente tentando camuflar sua identidade, já que na prisão o vimos diferente. Ele já estava um pouco diferente, o que não surpreende no fundo do biquíni, onde há uma clínica para peixes mudarem de identidade. E o Tom não parece sem dinheiro. O que pagou aos garotos pelos chocolates daria para reservar um restaurante de luxo só para ele. Por isso, acredito que qualquer alteração física é possível. Então, recapitulando, ele não é apenas um psicopata perigoso viciado em comida que tem um passado suspeitosamente duvidoso, mas também muda sua aparência constantemente. Já trocou de identidade ao menos uma vez. Além disso, ele tem um delírio de perseguição ridículo, que o leva a fazer todas essas coisas, e seus parceiros desaparecem constantemente e de forma misteriosa, sempre sendo substituídas por uma nova parceira que não conhecíamos. É esse último ponto que torna tudo mais sombrio e interessante, porque talvez o seu delírio de perseguição não seja uma simples paranoia irracional. Talvez até tenha começado assim, suspeitando irracionalmente que alguma parceira estava lhe fazendo mal de uma forma ou de outra, e sabendo que sua resposta preferida é a violência desmedida. Não terminou bem. Sabemos que ele acabou na cadeia, mesmo que seu primeiro crime não tenha sido tão grave. Essa análise que fizemos me leva a pensar que depois desse misterioso primeiro crime, sua violência e paranoia o levaram a um ciclo sem fim de assassinatos. Isso explica o súbito desaparecimento de todas suas parceiras, já que a violência era sua resposta imediata a qualquer ato que despertasse sua paranoia. É uma teoria tão louca quanto plausível, porque se encaixa de maneira suspeitosamente perfeita com os desaparecimentos e outras evidências. E eu digo, se ele perseguiu 2 vendedores até os confins da Terra por uma barra de chocolate, imagine o que faria se alguém descobrisse a verdade sobre o primeiro crime. Muito obrigado por assistir ao vídeo, e especialmente por ficar até o fim. E lembre-se, se alguém quiser te comprar muito chocolate com dinheiro sujo, corra. Ou talvez você seja o protagonista do nosso próximo vídeo de Momentos América Latina. Tchau, Ian.